Olá pessoal, eu sou o professor Romildo Neto e vamos aprender matemática. Antes da aula começar, peço a gentileza de, se você não for inscrito, se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar seu comentário e compartilhar nas suas redes sociais para fortalecer a educação aqui na Costa TV. E vamos para a aula de hoje. Pessoal, hoje nós vamos falar da função tangente. Bom, definição. O que é a função tangente? Mas antes de falar da função propriamente dita, vamos falar da tangente. O que é a tangente? A tangente, pessoal, a gente tem aqui o eixo horizontal dos cosseno, o eixo vertical dos senos, e aqui, fazendo aqui, sendo tangente, por isso que a função, o nome é a função tangente, tangente ao círculo trigonométrico aqui no ponto zero, tá? No zero, né? Na origem do círculo trigonométrico, quando o cosseno vale 1. Então, tangente aqui, nós vamos ter uma reta aqui tangente ao círculo trigonométrico, passando por esse ponto aqui, encontrando o eixo horizontal dos cossenos aqui, tá? Bom, e o que é a tangente? E o que vai ser a tangente? Bom, vou pegar aqui da origem dos eixos, tá? E traçar uma reta. Então, vamos pegar aqui uma reta, traçando aqui, encostando mais ou menos aqui, por exemplo, que seria, nesse caso aí, tangente de π sobre 4. Se a gente projetar aqui, vê que ele dá mais ou menos um valor aqui 1, ou seja, porque o valor de tangente de π sobre 4 é igual a 1, né? Vale 1, a tangente de π sobre 4 é igual a 1, tá? Então, isso que é tangente. E para eu encontrar a tangente, então, vai ter essa reta tangente aqui no círculo trigonométrico com o eixo dos cossenos, tá? E eu saio da origem aqui dos eixos e traço uma reta, então, sempre passando pela origem e encontrando essa reta aqui na vertical, para a gente ter as tangentes, tá? Se eu prolongar essa reta aqui, também para cá, eu vou ter aqui o terceiro quadrante, tá? Então, repare que o terceiro quadrante e o primeiro quadrante, essa função tangente ela vai estar acima aqui do eixo, então ela é positiva. Então, aqui vai ser no primeiro e no terceiro quadrante. Quando eu pego aqui no segundo e no quarto quadrante, e passo pela origem, a gente encontra a tangente aqui. Então, repare que aqui eu já estou na parte negativa da tangente, ou na parte de baixo. Então, aqui é negativo e aqui também é negativo. Então, tangente vai ser positivo no primeiro e terceiro quadrante e negativo no segundo e no quarto, tá? E tangente é isso. Você vai da origem aqui dos eixos até encontrar essa reta que é tangente ao círculo trigonométrico. Isso aqui é tangente. E a função tangente, nós vamos ter os valores aqui, igual tivemos para seno e cosseno, né? Então, nós vamos ter tangente de π sobre 4, tangente de π sobre 3, de π sobre 6. Agora, cabe uma observação aqui muito importante, que é o seguinte. Essa reta aqui, ela é paralela, essa reta é tangente e paralela ao eixo vertical. Então, vamos lá as características dessa reta que a gente chama de reta tangente. Ela é tangente ao círculo trigonométrico, aqui na origem do círculo trigonométrico, tá? E ela é paralela ao eixo vertical, ao eixo dos cossenos. Isso quer dizer que aqui, em π sobre 2, não tem... a gente não define tangente, tá? Tangente aqui, no π sobre 2. E aqui também no 3π sobre 2, essa tangente não é definida. Então, ela não é definida em π sobre 2 mais κπ, tá? Mais κπ. Por que κπ? Porque aqui, mais uma volta, aqui, eu estou aqui no π sobre 2. Quando eu dou meia volta, 3π sobre 2. Meia volta, aí vai ser a outra π sobre 2, no caso, né? Porque aí já vai ser a segunda volta. Então, ela não é definida em π sobre 2 mais κπ, tá? E esse K aqui pode ser zero, pode ser negativo também, que pode ser a volta no sentido anti-horário. Então, ela não é definida. Por que não é definida? Porque ela é paralela ao eixo vertical. E detalhe, toda reta paralela
na geometria euclidiana elas não se encontram, elas não têm ponto comum. E repare que o ponto comum como que eu encontro a tangente? Passando pela origem, é uma reta que sai da origem e encontra aqui a tangente. Se eu pegar na origem aqui e passar em cima do eixo vertical, eu nunca vou encontrar essa reta tangente, por isso que a gente diz que não é definida, tá? Porque o eixo vertical e o eixo das tangentes vão estar sempre paralelos. Mas claro que eu vou ter um valor muito próximo aqui do π sobre 2. E aí a tangente vai ser absurdamente alta. Então ela vai ser um valor muito, muito alto. Mas lembra que ela nunca vai encostar. Tá? Quando eu tiver a reta em cima do eixo vertical, vai ser paralelo e não vai ter um ponto de encontro. Mas aqui, sei lá, aqui o π sobre 2 é 90 graus, sei lá, 89,99999 graus. Isso aqui vai ter um valor de tangente muito alto, tá? Mas aqui para o dia a dia basta a gente saber que para o vestibular que ela não é definida aqui enquanto está no eixo vertical. Então nem no π sobre 2, nem no 3π sobre 2, que seria o ângulo de 270, ok, pessoal? E o restante é parecido com seno e cosseno, tá? Ela vai ter aqui as famílias, vai ter que tirar, pô e tal. A característica que tem que lembrar é que ela é positiva. No primeiro positivo, então aqui no primeiro e no terceiro quadrante, então estava esquecendo aqui um mais aqui, que é positivo no terceiro, no primeiro e terceiro, e negativa no segundo e no quarto. Ok, pessoal? Bom, o gráfico. O gráfico da função tangente já é um pouquinho diferente da função seno e cosseno. Por quê? Primeiro eu tenho que saber esses pontos que ela não é definida. Ó. Aqui, então, ó, vamos direto aqui no domínio já para entender isso. O domínio dessa função, x pertence aos reais, tal que x é diferente de π sobre 2 mais kπ, que era aquilo que eu estava explicando ali na apresentação anterior. Tá. Então, primeiro aqui eu tenho que escolher esses pontos, o π sobre 2. Então, aqui ó, o π sobre 2 e também o outro ponto que é o 3π sobre 2. Esse aqui não vai estar definido, tá? Vai ter uma reta aqui na vertical que a gente chama de assíntota, tá? Então, isso aqui, ó, pessoal de engenharia vê isso, assíntota, quando a gente está trabalhando com funções. Assíntota. O que é assíntota? Essa reta vertical, tá? E essa reta tangente, ela nunca vai passar, vai encostar nessa reta de... Ela vai ficar bem próxima, mas não vai encostar, tá? Então, como que a gente faz? Monta o gráfico aqui da função tangente. Então, o gráfico vai ficar como? Eu vou ter aqui os pontos 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, tá? Bom, e vamos montar aqui o gráfico, tá? Para a gente ver mais ou menos como é que fica esse gráfico. Tá. Bom, no 0 aqui vai ser o valor de 0, tá? Então, tangente vai ser 0 quando for 0, tá? Opa. Olhando aqui para a apresentação anterior, voltando, a tangente aqui vai ser 0, tá? Exatamente 0. Bom, no π sobre 2, eu vou botar um n que não é, ou vou pôr aquele ao contrário, não existe, tá? No π também vai ser 0, tá? No 3π sobre 2 também não existe, e no 2π também vai ser 0. Ela vai ter mais ou menos a cara... eu vou aqui fazer, né? Claro, se você quiser testar, pode fazer aí naqueles programas tipo GeoGebra, que é de gráfico, mas ela aparece assim, ela vai pegar aqui no 0 e vai subindo, 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 tá? Porque se a gente reparar aqui, ó, ela pega aqui no 0 e vai cada vez mais subindo, essa reta. Então, vai subindo. Vai ter mais ou menos essa carinha. Deixa eu só apagar aqui, que ela tá feiozinha. Vamos apagar aqui essa tangente aqui. Então, ela vai pegar aqui no 0 e vai subindo, tá? Ela é meio arredondada. Então, ela vai cada vez mais se aproximando, mas nunca se encontra, tá? E também ela começa lá embaixo. E outra coisa. Aqui ela vai valores cada vez mais altos. E aqui, ó, quanto mais estiver na vertical, mais aqui, ó, na parte de baixo, mais o valor pequeno vai ser, tá? Então, ela começa lá no menos infinito aqui, ó, vai subindo, passa aqui, ó, no π, que é 0, sobe e continua, aqui, ó, se encostando cada vez mais. Então, ela vai ter mais ou menos essa carinha aqui, tá? E aqui no 2π, ela começa no 0 e vem. Mas lembrando, pessoal, essa função ela vai ter continuidade aqui, tá? Ela vai vir aqui, vai ter uma assíntota aqui, vai vir aqui, vai ter outra assíntota aqui, então vai ter mais ou menos essa carinha, tá? Bom, aqui no meio aqui não está nem tão bonitinho assim, vamos melhorar um pouquinho isso,
para ela ficar mais bonitinha, que ela faz uma leve curva aqui, então ela sobe, deixa eu fazer aqui, sobe, faz mais ou menos isso, e depois continua subindo, tá? Tem mais ou menos essa carinha aqui, a função tangente. O domínio é R, tá? Aliás, a imagem é R, tá? Porque ela pega. Agora, o domínio tem que tomar cuidado com essa assíntotas, tá? De π, kπ, esse K sendo inteiro, então pode ter negativo também, para cá também, não vai encostar. O período é π, aí uma diferença aqui, pessoal, porque cosseno cosseno e seno, a função era π, 2π, o período era 2π. Agora, na função tangente, tem que tomar esse cuidado. O período é π, ela se repete de π em π, tá? Repara aqui, ó, do π sobre 2 até próximo do π sobre 2 até próximo do 2π sobre 2, e depois ela repete, ó, ela só tem essa parte aqui. E ela é uma função ímpar, significa que tangente de menos x é a mesma coisa que menos tangente de x. Ok, pessoal? Bom, aqui está o gráfico com mais partes, tá? E ele continua aqui e continua aqui. Então, aqui o gráfico mais bonitinho, plotado em no programa GeoGebra, que é um programa de gráfico. Aí, se algum dia você tiver curiosidade, dá uma olhada nesse programinha, que aí você consegue ver como que as funções se comportam, tá? Bom, observações. Aqui aquela função tem a função igual seno e cosseno, tem a função principal, que é tangente de x, mas nós vamos ter outras funções que vão vir a partir dessas aqui. Colocando um ar aqui, um valor real A, mais ou menos aqui um outro valor real B, que está multiplicando a tangente. Aqui dentro do argumento, na variável, eu posso ter o número real multiplicando e somando o número real também, tá? Então, esse A aqui desloca o gráfico verticalmente, como eu disse lá na aula de cosseno, tá? Positivo desloca para cima, negativo desloca para baixo. Então, ele faz com que o gráfico suba ou desça. B altera a amplitude. No caso, não faz diferença na tangente, tá? Porque a tangente não tem essa alteração, porque vai de menos infinito até mais infinito, então não tem como você alterar isso, tá? Mas quando ele for negativo, ele rotaciona, tá? O que é isso? Ele transfere, ó, essa parte que está na parte negativa vira positiva e a parte da positiva é negativa. Então, o gráfico fica o contrário. O gráfico fica mais ou menos com a cara. Ao invés dele ficar assim, ó, que é a cara normal, ele vai ficar assim, ó, tá? Isso é quando for quando esse B for negativo, tá? Negativo. Então, ela vai ter essa carinha aqui, tá? O C altera o período, sendo que o período aqui da função é π sobre o módulo de C, tá? Lá no seno e cosseno era 2π sobre o módulo de C, agora é π sobre o módulo de C, tá? E o D, assim como lá na função seno e cosseno, desloca horizontalmente. Positivo desloca para a esquerda e negativo desloca para a direita, tá? Então, tenha também esse cuidado aí, tá? E porque aquilo é contraintuitivo, digamos assim, né? Porque a gente meio que guarda lá da reta numérica, a gente guarda que o positivo está para a direita e o negativo está para a esquerda, mas no caso de função aqui é o contrário. Esse D, quando está somando, ele desloca o gráfico quando ele está somando para a esquerda, e quando ele está subtraindo, né, ele está diminuindo, ele desloca o gráfico para a direita, ok, pessoal? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar de função tangente é isso, tá? Nos próximos vídeos, então, a gente vai resolver alguns exercícios aí para explorar alguns aspectos da função tangente, tá? Quero agradecer por você ter assistido o vídeo. Se gostou, deixa o seu like. Se não entendeu alguma parte do vídeo, aí deixa nos comentários. À medida do possível que meu tempo deixar, eu vou aí respondendo, tiro as dúvidas. Se gostou, compartilha aí também nas redes sociais para que outras pessoas conheçam esse canal, tá? Muito obrigado. Fique com Deus. Um abraço. Até a próxima.